ao canal Blue Homeschool, onde eu falo sobre autismo e sobre homeschool. E se você é uma mãe atípica, tá chegando aqui no canal, eu sou a Cacá, pode me chamar de Cacá. Eu tenho um vídeo que conta a minha história, então aqui eu não vou abordar tudo, contar a minha história, não, tem um vídeo lá, eu vou deixar na descrição aqui se você quiser conhecer um pouquinho mais a minha história, tá? Então eu vou deixar lá pra você correr. Esse canal eu quero que seja bem prático e objetivo pra você que tá chegando aqui agora, teve o diagnóstico do seu filho, tá com dificuldade na escola, não sabe como fazer pra ajudar. Esse canal fala sobre autismo e homeschool. O homeschool é a educação domiciliar, onde nós podemos ajudar os nossos filhos a fazerem essa educação. Tem crianças, né, que não conseguem frequentar a escola, então nós precisamos intervir e ajudar essas crianças, porque elas vão crescer, vão ser adultos e vão precisar dessa educação. Vamos lá, rápido e objetivo. Hoje eu quero falar sobre planejamento do homeschool. Chegou a hora! Se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você veja, porque antes de começar o planejamento do homeschool, você precisa conhecer algumas estratégias que eu coloco antes, né? Então tem alguns vídeos, eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Abre aqui embaixo e clica nas descrições e assiste os vídeos anteriores para você entender. É um passo a passo, tá? Vamos lá. Devagarzinho nós vamos aprender tudo sobre o autismo e sobre o homeschool. Ter um planejamento bem definido, estruturado, estratégico, com base no ensino regular, facilitará todo o processo. Então, se você, mãe atípica, está querendo fazer homeschool com o seu filho, você precisa entender que precisa estruturar o seu homeschool como? Ensino regular. O que é o ensino regular? É a educação que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, prevê para que todas as escolas, para que todas as famílias façam o ensino regular. Então, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela está no site do MEC. Então, se você não conhece ainda, nunca ouviu falar, eu vou deixar aqui o link na descrição da BNCC. Clica e dê uma olhada. Tudo que o seu filho precisa aprender na idade escolar tá lá. Olha que fácil. A BNCC já deixou tudo fácil. Às vezes ele é um pouquinho difícil de entender, mas o Google tá aí para poder traduzir algumas coisas pra gente, né? Então, eu vou falar também sobre isso, sobre esse planejamento de conteúdos programáticos mais pra frente. Então, vamos por parte, vamos seguindo aqui o processo. O planejamento, ele precisa estar bem estruturado como? Além do ensino regular, que é a Base Nacional Comum Curricular, ele precisa estar estruturado nos seus valores, na sua cultura, nos seus princípios, nas suas crenças. Tudo o que a criança precisa aprender, no homeschooling, ele aprende muito com a família. Então você tem a sua cultura. De repente você está numa região do Brasil que tem uma cultura exclusiva, você tem uma crença específica e quer que seu filho aprenda também sobre essa crença, você tem os seus valores, os seus princípios e quer basear essa educação do seu filho nesses valores, nesses princípios. Muitas vezes eu ouvi, né, quem nunca ouviu a mãe falar assim, da onde é que essa criança aprende isso? Essa criança chegou, de onde aprendeu isso? Porque aqui em casa não tem isso. Por quê? A criança aprendeu fora, ela não teve os seus valores bem definidos, né, os seus princípios bem definidos dentro de casa e muitas vezes ela aprende lá fora. Por mais que ela tenha, por mais que essa família tenha os seus valores bem definidos ali, ele não está no processo de educação. Por isso que muitas crianças saem e aprendem coisas, aprendem coisas que não estão baseados nos seus valores. Então você precisa entender primeiro os seus valores, conhecer, estruturar os seus valores, os seus princípios. Para quê? Para que você possa estruturar o seu planejamento, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, ensino regular, entender o que é a educação. Isso tem a Base Nacional Comum Curricular para poder te orientar ali no MEC, né, no site do MEC. Os seus valores, você vai precisar definir os seus valores ali. Como que é os seus valores? Você já parou para pensar? Quais são os meus valores aqui dentro da minha casa? O que eu quero ensinar para o meu filho? Né? O que ele precisa aprender para a vida? Isso já é uma parte filosófica, né? Para o seu filho aprender. Então você começa a ensinar, a definir. Tudo isso a gente tem que colocar no papel, tá? Tudo eu falo, coloque no papel. Por quê? Porque quando a gente começa a colocar no papel, nós vamos tendo ideias e você vai liberando essas ideias que estão na sua cabeça para o papel e vem novas ideias. E é assim que nós vamos formando o nosso planejamento.
Lembre-se que cada criança é única e a família também. Então, basear a educação da criança nos seus valores e princípios da família fará total sentido para o seu homeschool. Por quê? Porque não vamos fazer comparações com outras famílias. Se você tem os seus valores bem definidos, se você tem uma estrutura aí na sua casa, você vai basear isso. Então você não vai fazer comparações, né? Porque muitas das vezes as pessoas que começam a fazer o homeschool e não tem isso bem definido, ela começa a olhar atividades que outra família estão fazendo, eventos, passeios, e aí o que acontece? Ela se frustra porque ela fala, na minha casa não tem isso, na minha casa eu não consigo fazer isso. Então ela começa a achar que o homeschool dela não tá bom. Por quê? Porque ela não baseou os valores e os princípios. Então é muito importante que faça isso. Esse planejamento precisa ser estruturado antes, tá? De começar o homeschool. Então, nos vídeos anteriores, você tem ali uma série de coisas que você precisa fazer para se estruturar e agora começa a estruturar os seus valores. Então, se você ainda não sabe, pausa o vídeo e antes de continuar, e comece a pensar nos seus valores, nos seus princípios, o que você gostaria, o que você não trocaria por nada no mundo para que acontecesse aí na sua casa, o que você não gostaria que tivesse na educação do seu filho, coloca também, porque assim vai te lembrar de não fazer. Feito isso, vamos sem delongas, vamos lá. Passo 1. Você vai ter que fazer uma anamnese com a sua criança. Você vai ter que conhecer a sua criança, entender o que ela já faz, o que ela precisa aprender. Como que eu faço isso? Como que eu vou saber? Eu não sou professora, eu também não. Sabia que eu não tenho formação pedagógica? Pois é, mas nós temos que aprender a conhecer os nossos filhos, a olhar as nossas crianças como pessoas, como únicas. Por isso que eu falo que, eu vou falar sobre isso, mas a comparação nunca deve ser feita com outras crianças. Você tem que olhar como única aquela criança, aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela não faz. Então, uma anamnese, olhar profundamente, saber observar, saber se comunicar, saber se conectar. Como que eu sei? Como que eu faço isso? É o seu tempo presente com a criança. É o dia a dia, a constância que vai fazer com que você desenvolva esse hábito de aprender sobre a sua criança, tá? Então você vai fazer uma anamnese com a sua criança. Se a sua criança tá na escola, você tem um contato com a professora, você pode perguntar para a professora também: como que eu faço uma anamnese com meu filho? Fala para ela fazer um relatório para você, como que está a situação pedagógica, né, dessa criança. Se você não tem um contato com a professora e você ainda tá com dúvida de como fazer, vá a um psicopedagogo, ele faz esse relatório para você, ele faz uma anamnese com a criança e sabe aonde que ela pode começar. Né? Porque muitas das vezes nossa criança já está grande, mas tem muitas lacunas para poder aprender. Então você tem que sentar, observar, fazer brincadeiras no chão da sua casa. Se sua criança está no ensino infantil, começar a contar, começar a mostrar cores, né? Por isso que você tem que ir lá na BNCC e dar uma olhada. O que a criança com 5 anos está aprendendo? Porque independente se a criança é autista ou não, ela é uma criança, ela tem fases de aprendizado, né? O autista ele pode ter alguma debilidade ou alguma habilidade mais avançada, mas tem fases do aprendizado da criança que precisam ser cumpridas. Embora todas as crianças tenham o seu tempo, as fases estão ali para a gente observar. Então vá lá na BNCC, dá uma olhada, o que tem, o que a criança poderia estar aprendendo. Ali você vai identificar: meu filho não sabe fazer isso, meu filho não sabe fazer pareamento de cores, meu filho não sabe fazer contagem, ele não sabe fazer agrupamento. Com brinquedos, tá? Nada de papel e caneta, nada disso. Brinquedos no chão. Para você entender o que sua criança sabe fazer ou não. Vamos lá para o segundo ponto, que é o plano adaptado. O plano adaptado vai fazer o quê? Você precisa incluir agora aquilo que a criança não sabe ou que ela já sabe para elevar essas habilidades dela. Você tem que incluir nesse plano. É realizar, né, um papel ali, pega um papel e caneta e começa a anotar. Bom, eu percebi que meu filho não faz pareamento. Eu percebi que meu filho, ele não sabe fazer agrupamento. Então vamos começar a adaptar esse trabalho, né, esse estudo ali para essa criança. Como?
da forma com que ela faz. Se ela não escreve ainda, né, geralmente a maioria dos autistas, eles têm uma dificuldade na coordenação motora. Então, antes que ele faça essas atividades, você precisa trabalhar aí uma terapia ocupacional com ele para ele desenvolver essas habilidades motoras, né, uma fisioterapia também. Então, para que isso não se perca no meio do caminho, vamos adaptar as atividades para que ele faça já. Então, se ele já está com essa dificuldade, por que eu vou esperar ele aprender a escrever para ele poder fazer? Vamos brincar com pareamentos de brinquedos ali, né? Fazer algo mais lúdico para aprender. E se a criança está num nível mais avançado, já é um adolescente, você também faz essas adaptações ali, né? Muitos adolescentes na área do autismo, eles não gostam de escrever, porque exige muito da coordenação fina e eles têm uma letra muito pobre. Então, é cansativo, eles se esforçam demais para poder escrever. Então, faça atividades intercaladas, tanto escrita, quanto digital, quanto lúdica. Trabalhe com cards, trabalhe com oralmente, para facilitar para a criança fazer esses registros ali para você. Então, o plano adaptado é isso, é você adaptar situações para que a criança faça o registro e não só se manter ali no papel e caneta. Né? Fazer com que a criança realmente aprenda da forma dela. A inclusão verdadeira é essa, é olhar a sua criança como única. Ela tem uma dificuldade motora, vamos trabalhar outras coisas, até que a coordenação dela melhore. Enquanto isso, vamos trabalhar uma terapia ocupacional com essa criança. Se a criança já faz terapias, maravilha. Se não faz, comece a perceber, peraí, minha criança está com dificuldade de coordenação motora fina, o que fazer? Né? Hoje a gente tem o Google, que é maravilhoso, gente. É só digitar lá. Né? Você, mãe, você precisa aprender a ser autodidata. Percebeu alguma coisa, vai lá e digita no Google, entende, começa a fazer pesquisas. O que eu posso fazer nessa área para ajudar o meu filho? E adapta dentro do planejamento. Então, trazer as adaptações, o computador, o tablet, os cards, os brinquedos pedagógicos para a criança fazer as atividades é importantíssimo, ok? Pronto, o terceiro ponto é rotina. Sem rotina não dá. Infelizmente, é algo que muitas famílias às vezes não conseguem fazer uma rotina. E eu confesso que a rotina, ela precisa ser muito entendida, vamos dizer assim. A gente tem que entender o que é uma rotina. Porque às vezes você acha que rotina é colocar um quadro, segunda, terça, quarta, fazer aquilo naquele horário, depois aquele outro horário, às 10 fazer isso, às 10h30. Não, isso não é uma rotina. Isso é cansaço, para falar a verdade. Porque quando você não faz algo que está naquele horário, você fica frustrada e as coisas vão se acumulando e fica horrível. Então a rotina é o quê? É ter uma previsibilidade sobre o que vai acontecer, né? Não precisa estar em horários específicos, até em dias específicos, mas o que vai acontecer ali, né? O dia é ideal, você preparar o seu dia, pelo menos mostrar as partes específicas do seu dia, né? Essa rotina, ela vai fazer com que sua criança tenha essa previsibilidade. Os autistas precisam de previsibilidade para poder entender o que vai ser feito durante o dia, para que eles possam fluir. Aí vai ficar muito melhor, tá? Então, crie uma rotina. Mostre, se a criança não verbal, uma rotina de PECs, né, de imagens, é muito importante. Ela vai olhar aquela rotina e vai entender o que é depois, né? Aprender a diferenciar manhã, tarde, noite. Eu fazia isso em casa com meu filho quando era pequenininho. Ele ia lá, colocava o solzinho, ou colocava a nuvenzinha com chuva quando estava chovendo. Eu fiz um quadro para ele de rotina, para ele entender o que nós fazíamos. Porque a criança autista, ela precisa muito dessa visualização, olhar, né? Eles são muito visuais. Então, essa rotina é muito importante, manter essa constância, tá? Mantenha essa constância. Claro que conforme a criança vai crescendo, você vai mudando as estratégias da rotina, passa para um calendário, depois passa para algo digital, passa para um quadro, você vai aumentando essa rotina da criança, mas que ela saiba que ela tem uma previsibilidade do dia dela. Não simplesmente você acorda, hoje nós vamos aprender isso. A criança, às vezes, ela tem aversão àquele tema ou àquela situação, ela começa a entrar em crise e você não sabe por quê. Porque ela não teve uma previsibilidade antes. E o quarto passo é a execução. A execução é um passo de cada vez.
não adianta, né, a gente falar, vamos começar, vamos fazer um planejamento e vamos fazer o dia inteiro. Por mais que você faça uma rotina, você preparou ali um planejamento e aí você pode até se frustrar, porque naquele dia não deu para fazer, a criança não estava bem ou ela não conseguiu fazer. E aí no dia seguinte você acaba desistindo, se desmotivando. Então a execução, eu falo que é um passo de cada vez e é a constância. Se não deu certo naquele dia, adapta a rotina. Talvez esteja cansativo, maçante para a criança. Observe, esteja sensível a observar a sua criança. Se ela faz terapias de manhã, à tarde você quer fazer o homeschool, né? Tenha um tempo flexível para essa criança, porque ela precisa, né? O autista ele tem aquela disfunção sensorial, a sobrecarga emocional, a sobrecarga social também. Só o fato de eles irem para a terapia, eles precisam aprender a se regular para poder se manter ali, talvez algo que eles não gostem, e é difícil. Então estar sensível a isso é muito importante para a execução, porque não adianta você preparar uma rotina, um trabalho ali, um planejamento para a sua educação e você tem que fazer aquilo. Por mais que a criança não esteja bem, você impõe a sua autoridade de mãe, você tem que fazer, tem que fazer. Se você não tiver essa percepção, você vai criar conflitos ali com a sua criança, vai ter brigas ali com a sua criança. E não é também ser totalmente largado e deixar a sua criança fazer quando quer, mas criar rotinas, micro-rotinas. Faça um pouco por vez, comece com minutos, comece com 20 minutos, depois você vai aumentando, você está começando agora, né? Você vai aprender realmente como faz o homeschooling e é a constância, é todos os dias. Sábado e domingo também? Sábado e domingo também. Mas como assim eu vou ficar o dia inteiro aprendendo? Não, você vai aprender como que o homeschooling, ele é um estilo de vida. Você não precisa estar papel e caneta, não é a escola em casa, é totalmente diferente. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para você entender o que é o homeschooling, principalmente o homeschooling atípico para os nossos filhos autistas. E não é só sobre os autistas, tá? TDAH, todos os PCDs que tem as crianças elas são únicas, elas precisam ter esse olhar individual para que ela possa fluir no aprendizado. O ensino coletivo, ele é bom para uma dinâmica, mas para fixar o conteúdo, o aprendizado real, ele precisa ser individualizado. Então, que você tenha esse olhar, tá, para sua criança na hora da execução. Executou 10 minutos, 20 minutos, você percebeu que aquilo já deu para sua criança? Que ela já fez um bom trabalho e tem coisas para fazer? Corta, deixa para o dia seguinte, faz um pouquinho por vez, até ela começar a adaptar, né? Nós temos que ter essa sensibilidade e faz outra coisa diferente, algo que traga esse estudo também, né? Eu falei sobre multidisciplinaridade em outros vídeos, então a multidisciplinariedade, às vezes a criança está digitando ou está escrevendo algo e já está cansada, mas vocês podem conversar sobre esse assunto, vocês podem ver vídeos sobre esse assunto, podem ver documentários, podem fazer na prática sobre aquele tema que estão aprendendo. Então tem outras formas de aprender, formas que vão ser muito prazerosas para essa criança, tudo bem? Então a constância, a chave do sucesso no homeschooling é a constância. Se não tiver constância, não adianta. Agora eu quero deixar aqui para você algo que muitos não falaram para mim, né, no início do homeschooling, então é importante que você saiba. Vai ter momentos de você se sentir sozinha? Vai. Você vai estar querendo mostrar para todo mundo que você vai estar fazendo homeschooling? Vai também. E vai ter momentos do seu homeschooling não fluir como você desejaria? Vai. Então eu quero te alertar que isso vai acontecer, mas independente dos seus sentimentos, independente da circunstância, seja constante no seu propósito, né? Planejar o seu homeschool, ele vai muito além do que você sentar na mesinha com seu filho e fazer tarefas, tá? Você precisa ensinar o seu filho a amar o conhecimento e não a tirar boas notas, e não a fazer tarefas para cumprir tabela, para te deixar feliz. Ele tem que estar bem, eles têm que amar o conhecimento. Só assim o autodidatismo vai surgir no seu homeschooling. Então esse é o vídeo de hoje.
Um grande beijo. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta aqui pra mim como que é a sua rotina. Você já tem rotina? Você parou pra pensar? Você já tem uma rotina específica? Como que é? Sua rotina é muito pesada? Você percebeu com esse vídeo que você pode deixar sua rotina um pouco mais leve? Saber o que vai fazer? Ter uma previsibilidade? Comenta aqui pra mim como que é a sua rotina e como que eu posso te ajudar. Coloque sugestão de algum vídeo que você queira saber sobre o autismo e sobre o homeschooling que eu vou estar fazendo aqui pra você. Um grande beijo do meu coração pro seu. Que Deus te abençoe.